Olá pessoal, estamos aí outra vez para uma nova gravação depois de uma semaninha. Desta feita queremos falar da condição da globalização, que é uma ação inevitável, tá? Não tem como impedir que haja um governo global. É impossível impedir essa ação globalizada, tá certo? Por que eu acredito que é impossível? Porque se Jesus falou, se a palavra de Deus fala, e nessa questão da Bíblia eu sou fundamentalista, se a Bíblia diz, eu creio, e existem as profecias a respeito de um governo global, que é o governo do anticristo. E como é que eu sei que ele é global, tá certo? E ele é gentílico, e é um governo político e com implicações religiosas. Pelas profecias, se nós lemos, voltando lá, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, capítulo 13 e o capítulo 17 do Apocalipse, a gente vai certificar disso. O texto que mais menciona essa globalização é o 13 e o 17, o 13 com mais propriedade, do Apocalipse, é claro. Porque o capítulo 13 do Apocalipse está dizendo que a besta que vai surgir do mar já está falando de águas, de povos, de nações, está dizendo que essa besta ela vai ganhar autoridade, ela vai receber autoridade sobre toda a nação, sobre toda a tribo, sobre toda a língua. Então por isso que é inevitável, tá? O que dá para a gente lutar, o que eu tenho falado nos vídeos anteriores, é que até pelas profecias de primeira mão Israel aceita um pacto. É claro que é um pacto político, ele não vem se manifestando como Cristo. Isso está no capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Ele firmará um pacto por uma semana profética de 7 anos. E essa semana, então, começa, eu como sou futurista e acredito no arrebatamento secreto que haverá antes da grande tribulação. Então, haverá um pacto de 7 anos, e esses 7 anos é o cumprimento do capítulo 6 ao capítulo 19 do Apocalipse, tá? Que é a 70ª semana da profecia de Daniel, capítulo 9, que são 70 semanas, estão determinados sobre a restauração de Israel, e essa restauração ainda não se deu, essa semana ainda está guardada, que foi 7 anos, por isso eu tenho falado em vídeo anterior, que após o arrebatamento da igreja, então volta a lei, tá certo? Então ele vem para reinar sobre povos, tribos, línguas e nações. E ele terá ajuda dos reis, mas também terá ajuda de religiosos. O próprio capítulo 13 do Apocalipse está falando, a partir do versículo 11, que tem um falso profeta que terá poder, os mesmos poderes, exercerá os mesmos sinais e prodígios e maravilhas do que a primeira besta, do que o anticristo. E é essa segunda besta, então, que exige que todo mundo adore a primeira besta. Ele cria uma imagem e exige que as pessoas adorem a imagem e adorem a besta. E também cria um número, a marca da besta, que possivelmente no próximo vídeo eu fale sobre a marca da besta. Então, isso é impossível de conter esta globalização. Haverá esse governo. Só que o pacto que ele faz com Israel é para que Israel volte a edificar o templo e a reconstrução da lei dos sacrifícios de animais, de cereais, enfim. Só que na metade da semana, nos 3 anos e meio, porque o próprio capítulo 13 de Apocalipse está dizendo que ele ganhará autoridade por 42 meses, tá certo? Então, quando é 3 anos e meio, eles rompem o pacto, porque ele entra no templo de Deus, o templo já reconstruído. E aí você pode buscar aí na internet a reconstrução do terceiro templo, o Instituto do Templo em Israel, tem muitas informações aí, não vou dar pormenores para não se estender. E aí, então, quando esse templo já é reconstruído, Israel vem fazendo, então, essa prática dos sacrifícios, e ele, então, agora ele vai dizer que ele é Deus, que ele é o Cristo, conforme Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mais precisamente o versículo 4, dizendo que ele é Deus, se opondo contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele que é adoração para ele. E aí há a quebra do pacto e ele começa a perseguir então a Israel. E aí que está a intenção de as Américas ficarem em favor de Israel.
e qualquer outro país, e eu torço para que países como a Inglaterra, enfim, bom se ninguém aceitasse o seu regime, mas infelizmente a profecia está dizendo que os países vão aceitar, tá? E principalmente o bloco europeu vai aceitar esse domínio, essa ação globalista, e é por isso que essa besta que ressurge do abismo, quer dizer, a União Europeia e o bloco europeu, ele está tentando se refazer e está se desfacelando, por assim dizer, mas ele vai ressurgir com toda a força e vai dar poder para o anticristo, esse poder global. Então, se Deus quiser, no próximo vídeo estaremos falando sobre a marca da besta, tá certo? E eu peço que você aí compartilhe, que você se inscreva e faça o teu joinha aí, dê o teu joinha aí no vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.